Bom, alunos, agora iremos falar aí sobre as sementes, né? Que é outra parte reprodutiva das plantas. Porém, antes da gente começar aí a falar das sementes, a gente vai ver aqui na parte dos frutos, né? Que a gente pode perceber aí no último capítulo desse texto que está destacando aí que alguns frutos não vêm de flores, certo? Eles crescem, né? Eles se formam do próprio caule mesmo da planta, certinho? Uma coisa que eu tinha que falar para vocês que é interessante, né? Que é um desses exemplos também que pode ajudar vocês a compreenderem isso. Exemplo, a cana-de-açúcar e a mandioca, ela não tem um fruto que dá semente que a gente planta semente, não, né? A cana-de-açúcar e a mandioca, ela é plantada pelo um pedacinho do tronco, ou seja, pelo pedacinho do caule. Exemplo, na cana-de-açúcar, quem já viu uma cana-de-açúcar sabe que tem uns gominhos que separam a cana. Aquilo muitas pessoas chamam de nó da cana. Em cada nó daquele tem um embriãozinho, ou seja, uma parte que vai dar origem a outra planta, certo? Então, a pessoa vem, corta aqueles pedacinhos de nó e planta. Quando a gente planta esse pedacinho, vai dar origem a outra cana. No caso da mandioca, corta-se um pedacinho do caule da mandioca ali, né? E a gente vai ver que no caule da mandioca tem vários esporos, né? Várias saídas da onde que estavam as folhas. Aquelas saídas é aonde vai brotar, né? E vai dar origem a outro pé de mandioca, né? Ah, mas aí elas não dão flores? Não, a gente não tá falando isso. A gente tá falando que elas crescem por mudas, elas se reproduzem de forma diferente, né? Tem pessoas aí que cortam o pedacinho da mandioca 20 centímetros, tem pessoas que colocam 2 pedacinhos do tronco, né? Do caule da mandioca dentro da cova, tem gente que põe só um, né? Então, é muito interessante essa questão da mandioca e da cana. Entre outras espécies também que se reproduzem, né, de outra forma, que não é o processo aí da flor, né, o surgimento aí da semente, a fecundação da semente e depois dando origem aí ao fruto, certinho? Olha só, então a gente viu aí que um óvulo fecundado, ele dá origem à semente. E um ovário desenvolvido, o fruto, certo? Quando um ovário aí, quando um óvulo, né, dentro do óvulo de uma flor, só tem um óvulo, dá origem àqueles frutos que só tem uma semente. Como o abacate, como o pêssego, como a manga, certo? Mas quando dentro do ovário da planta tem vários óvulos, dá origem àquelas frutas que têm muitas sementes, como o tomate, o limão, a laranja, a melancia, o mamão, certo? Porque aí tem várias sementes. Sabemos então que o fruto ele cobre as sementes e protege as sementes. Agora, as sementes elas protegem o embrião. E as sementes guardam a vitamina e os nutrientes que a planta vai precisar antes dela realizar o processo de fotossíntese, ou seja, antes dela nascer, certinho? Olha, quando as sementes podem ser, a semente, ela se chama ali cotiledones, que é aquela massinha que guarda o embrião, certo? Mas a semente, ela pode ter 2 cotiledones. Aí ela vai se chamar eudicotiledôneas. Ou seja, que possuem duas partes que protegem o embrião. As que não têm 2 cotiledones são as monocotiledôneas, como o milho,
certo? O arroz, entre outros. Bom, aqui, ó, tem um exemplo aqui do feijão. Se vocês pegarem o feijão aí, vocês vão tentar abrir ele, né? Vocês vão ver que ele tem duas partezinhas. Vocês vão tentar abrir ele. Na maioria deles, você vai ver um embriãozinho. Então, aquela semente é fértil. Ela tem um embrião. Quando vocês abrirem um feijãozinho e olhar que ele não tem um embrião, essa semente é infértil, ou seja, ela não nasce, né? Não adianta você plantar esse grãozinho de feijão aí, que ele não vai nascer. Certinho? Então, esse cotiledones, ou seja, aquela massinha, ou seja, a semente, ela guarda o quê? O embrião. E dentro desse cotiledones, né, dentro dessa parte aí, estão as vitaminas e os nutrientes que a planta precisa até ela nascer e realizar aí o processo de fotossíntese. Ok? Outra coisa muito importante que muitas indústrias e muitos laboratórios estão fazendo é guardando várias espécies de sementes, né? E também tem várias sementes aí modificadas geneticamente, né? Eles estão aí mudando a genética das sementes para nascer aí, vamos supor, um pé de uva, que ele nasce só em tal lugar, aí eles vão lá, modificam a semente para que essa muda, né, nasça, eles modificam para ela poder nascer em outro lugar. Então, são sementes geneticamente modificadas, certo? E esses bancos de sementes, né, eles guardam esses bancos de sementes para guardar aí espécies de plantas, né? Então, tem aí esses lugares que guardam essas sementes aí com várias espécies de plantas, ok? Então, agora, meninos, vamos aí realizar a leitura das nossas atividades de hoje.